Tapem os narizes, vamos falar sobre rede esgoto e sobre a demissão de Daniela Lima. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi sugerido por Inimigo do Estado, escrito por Ufaratsta, revisado e narrado por Gordinho Caipira. Este artigo é inspirado no quadro Pra Que Serve, do crítico musical, polemista e youtuber Regis Tadeu. A princípio, vale destacar que, em tempos em que humoristas são presos no Brasil por contar piada sob a justificativa de excesso de liberdade de expressão, não é demais lembrar que esse artigo não tem objetivo de ofender a imagem ou a honra das pessoas aqui referidas de nenhuma maneira. Quanto às palavras aqui mencionadas, não passam de mera bravata, afirmações genéricas e jocosas. Qualquer nexo com a realidade não passa de simples coincidência. Não pratique bullying. Se você acompanha o debate político da República Popular Democrática do Brasil, provavelmente e infelizmente você sabe quem é Daniela Lima. Mas se você é um dos poucos felizardos que acompanham o assunto política nas redes sociais e por algum motivo não a conhece, parabéns! É melhor fechar o vídeo agora mesmo e continuar sem conhecê-la. Finja que nunca ouviu falar dela e siga em frente. É o melhor a se fazer. Trata-se do tipo de pessoa que não vale a pena saber quem é e muito menos ouvir falar sobre ela. Você que não a conhecia foi alertado de que é melhor não conhecê-la. A partir de agora é por sua conta e risco. Daniela Lima é uma figura bastante conhecida na política. A dita jornalista, que faz de tudo, menos jornalismo, tem trabalho semelhante a de uma espécie de líder de torcida, só que seu time é um regime cleptomaníaco e fracassado. Rotineiramente, como se estivesse numa conversa de comadres, Daniela tentava convencer as 3 pessoas que ainda assistem à Rede Globo de que todo absurdo é na verdade lindo e que tudo o que acontecia na Republiqueta das Bananas era maravilhoso. Para passar pano para a teocracia jurídica que se formou, dizia todo tipo de coisa, que em síntese poderia se resumir como: o Brasil é assim mesmo, não tem nada a ver com o governo atual, tudo é culpa do governo anterior. Qualquer coisa diferente do caos petista seria muito pior. Caso você ainda não tenha lembrado de Daniela, ela é aquele meme ambulante que apresentava aquele jornal irrelevante de audiência inexpressiva, que só está no ar naquela emissora decadente porque a rede esgoto de televisão se tornou a mídia estatal oficial da mentira petista. Pobre gosta de coisa boa, o pobre vai voltar a andar de avião. É ela mesma, a protagonista daquela cena patética que ocorreu logo depois que o sommelier de 51 levou as eleições. A história dela é mais ou menos a seguinte. Ela trabalhava numa emissora esquerdista mainstream, onde sequer conseguia manter as aparências de neutralidade, uma vez que vivia dando opiniões tendenciosas, política e moralmente duvidosas em favor das figuras abjetas de sempre, os velhos decrépitos com os quais ela tanto se identifica. Embora se tratasse de uma figura insuportável, Daniela Lima bajulou tanto o projeto comunista de poder, com tamanha dedicação e desapego pela realidade e pela reputação dela, que mesmo sem nenhum carisma ou talento, conseguiu chamar a atenção da casta que havia sido implantada ao poder a todo custo. A lealdade animalesca dessa figura para com o líder supremo do Brasil e seu projeto maligno de poder não passou desapercebida pelo sistema. Daniela Lima foi promovida, ocupando lugar de destaque no estábulo fétido conhecido como Globo News, da Rede Esgoto, uma outra emissora comunista e mamadora do dinheiro público, com notória tradição na manipulação das massas e compromisso inquestionável com o atraso civilizatório do Brasil. São poucas as mentes pensantes que ainda assistem o fétido noticiário de quinta categoria, mas felizmente existem os chamados caçadores de memes, pessoas que colocam a sanidade em risco assistindo ao conteúdo tóxico expelido naquele antro, sacrificando a própria sanidade mental e paciência para expor ao Brasil as barbáries ditas e defendidas ferrenhamente por Daniela Lima e demais marionetes esquerdistas bem pagas que assombram o país diretamente daquele submundo pantanoso da imprensa marrom. Tirando os caçadores de memes e salvo outras exceções, o restante da audiência da Globo News não perceberá a diferença caso os que mandam e desmandam no país troquem Daniela Lima por um javali possuído por espíritos malignos. O PT acertou na loteria ao escalar Daniela Lima para ser a porta-voz da esquerda naquele programa que tem a seriedade de uma mesa de bar e o conteúdo de um bate-papo de DCE. Ela é uma espécie de mistura de Dilma Rousseff com o tio do biscoito. A Dondoca Woke fez de tudo, inclusive riu de forma sádica da perseguição sofrida pela deputada Carla Zambelli. Na ocasião, como cúmplice do sistema, nem passou pela cabeça de Daniela que quem ri por último, ri melhor. A lealdade canina que Daniela Lima tem ao PT
fez com que ela rifasse a própria reputação diariamente, dizendo o indizível, falando e fazendo o impensável. Nenhum absurdo foi grande o suficiente para fazê-la questionar, refletir, parar. Mas uma hora a conta chega, e chegou em dólar. A corda arrebentou do lado mais fraco. Daniela foi excretada da vil emissora. Talvez o objetivo da Globo News ao contratá-la tenha sido justamente de tentar preservar a imagem dos demais apresentadores, fazendo ela servir como uma espécie de para-raio ou para-choque dentro do programa. A presença de uma figura tão grotesca como Daniela Lima naquele programa, dizendo os maiores absurdos possíveis, coisas que nenhum outro apresentador diria, exceto talvez Miriam Leitão, fazia com que até o telespectador que conhecia o passado de Fernando Gabeira enxergasse o mesmo como uma pessoa normal, sensata, moderada e equilibrada. Daniela Lima pensou ser uma estrela da Globo, intocável. Gostava de aparecer, inclusive gostaria de aparecer bem mais. Muito embora as palavras dela soem como música aos ouvidos do petismo, a direção da Globo já tinha percebido que se dessem mais palco para ela e para Miriam Leitão, ficaria difícil perceber a diferença entre a Globo News e um dos episódios insanos de Hermes e Renato. Daniela Lima pensava ser a garganta da esquerda. Na verdade, ela não passa do intestino grosso do lulopetismo. Embora tenha saído da Globo, não será surpresa se ela arrumar um cargo na TV Lula. Se estivéssemos na época do jornal impresso, o jornal O Globo, e em especial a coluna da Globo News, não seria lido pelo povo. Provavelmente só serviriam como papel de embrulhar peixe pelas feiras livres do Brasil, e talvez papel higiênico. Daniela Lima é tão útil para o Brasil quanto um botijão de gás arremessado para dentro de uma pista de vaquejada na hora da corrida. Para mentes pensantes, assistir os comentários dela e dos miguxos esquerdistas da mesma na Globo News era uma sessão de tortura. A Globo sabe o que acontece no Brasil, sabe qual o papel dela nisso tudo, sabe o que pode vir dos Estados Unidos e resolveu começar a tentar arrumar as coisas discretamente. Por quantas moedas de prata, Daniela Lima e a Globo traíram o Brasil e os brasileiros? Quem foi o império que pagou? Será que a esquerda se orgulha e se sente representada na figura da referida blogueirinha? Até onde se sabe, a direita não tem vergonha de jornalistas perseguidos e exilados como Alan dos Santos, Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, Oswaldo Eustáquio. Mortadela pensa ter algum tipo de autoridade intelectual ou moral, sem se dar conta de que a emissora em que trabalha é a maior culpada pelo subdesenvolvimento e pela mediocridade nacional em diversos aspectos. Se não fosse a Rede Globo atrasando o Brasil, certamente o brasileiro seria um verdadeiro ateniense, e essa pátria ingrata e corrupta seria a locomotiva intelectual e econômica de um mundo mais próspero e civilizado. E infelizmente, o Brasil ainda padece por dar ouvidos aos pseudo-intelectuais como os chamados especialistas da Globo e aos pseudo-jornalistas da referida emissora, que acreditam que o socialismo funciona, que o PT quer o bem do país, que o atual presidente não sabia de nada. Esse tipo de hegemonia que a Globo outrora teve vem sendo totalmente obliterada pela informação descentralizada e distribuída que a internet nos proporcionou. Hoje, qualquer pessoa com um celular em mãos pode simplesmente ligar a câmera e começar a falar, e ainda ter uma audiência muito superior à da Globo News. Alguns influenciadores conseguem bater até a audiência da própria Globo. O advento da informação descentralizada é apenas uma das muitas forças que empurram a sociedade em direção a um modelo libertário. No fim das contas, Daniela Lima é a caricatura viva do esquerdismo militante que infecta as universidades do país e depois vai parasitar as redações dos telejornais. A ruína do sistema levará a reboque figuras como Daniela Lima ao ostracismo completo. Provavelmente, quando o castelo de cartas em que a esquerda se apoia desmoronar, ou quando o conto de fadas em que eles vivem for engolido pela distopia que eles próprios criaram, ou ainda, simplesmente, quando a família Marinho achar que já chega e resolver descartar os demais, como fez com Daniela Lima, não será de se estranhar que todos esses jornalistas vão parar na sarjeta do jornalismo, fazendo companhia a figuras como Raquel Sherazade, Dudu Camargo, Joyce Hasselman, Brito Júnior e Reinaldo Azevedo. Obrigado pela audiência, este é um canal colaborativo, participe você também. Cadastre-se agora mesmo em nosso site visãolibertaria.com e envie os seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!